Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje vamos falar acerca de pensamentos. Na vida existe um oposto em tudo: calor, frio, luz, escuridão, alto, baixo, branco e negro. Belo exemplo. Nos pensamentos também é igual. Existem pensamentos bons e pensamentos maus. E é isso que vamos falar hoje. Hoje, nós vamos falar sobre os pensamentos. Que cada um de nós é bombardeado por diversos tipos de pensamentos. Mas temos um poder de escolha. Cada um de nós escolhe o que bem entender. Se nós escolhemos seguir, ir atrás dos bons pensamentos, nós teremos uma certa finalidade. E também se escolhemos seguir os maus pensamentos, também temos uma certa finalidade a chegar. É verdade. A origem do bom pensamento está descrito no livro de Jeremias 29:11, que o próprio Deus diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Às vezes as pessoas preocupam-se muito em querer isto, em querer aquilo. É normal nós querermos algo para suprir as nossas necessidades, que é algo melhor na nossa vida. Mas se nós não tivermos paz, não temos discernimento, não temos equilíbrio. Se nós não tivermos paz, nós somos inconstantes, nós irritamos-nos facilmente, por vezes atinge-se situação de descontrole emocional. Porquê? Porque não existe paz. E com todas essas coisas más que advêm do facto de não ter paz, não permite que a pessoa tenha o equilíbrio necessário e a direção certa para poder contornar os obstáculos e chegar ao fim que ela deseja, atingir a finalidade, um objetivo. E ela parece que anda às curvas, aos círculos na vida dela, porque ela não tem paz. E como não tem paz, não tem direção. E como não tem direção, é como se estivesse perdida. Ela acha que vai para um lado, mas naquele lado não encontra. Ela vai para o outro não encontra. Mas para alcançar a paz, que Deus realmente vê que é o que é essencial para uma vida realizada, Ele coloca uma condição. E é uma condição que não é nada de extraordinário, porque se eu quiser falar com Elias, se eu quiser que ele me ouça, eu vou ter que falar com ele para ele me ouvir e responder. E é o que Deus diz aqui. A condição é esta: então me invocareis, ireis, ou seja, invocamos a Deus, vamos até Deus e orareis, oraremos, falaremos com Deus e eu vos ouvirei. Simples. Simples. Mas às vezes a pessoa pergunta: mas eu vou falar com Deus como, se eu não o vejo? Nós vemos Deus. Nós não vemos também o vento, mas sabemos que o vento existe. Nós vemos Deus quando olhamos o céu, o mar, os oceanos, as espécies de árvores de fruto, de aves, de peixes, de animais marítimos, terrestres. Nós em tudo vemos na harmonia da natureza a presença de Deus. Por isso é que hoje cada vez há mais catástrofes naturais, cada vez os animais aparecem mais em lugares onde não é o habitat natural deles, precisamente por isso, porque o homem é o único elemento da natureza, ou da criação no caso, que se volta contra aquilo que Deus criou. O homem destrói tudo ou tenta destruir aquilo que Deus criou. E por isso nós podemos ver a reação da natureza, que é da criação de Deus. É uma reação adversa, mas que no fundo o homem colhe os frutos daquilo que ele plantou e vai colher mais. Então quando nós nos dirigimos a Deus, falamos com Ele, com o dono da criação, na qual nós estamos incluídos, nós estamos a dirigir ao melhor conselheiro que podemos ter.
E se nós dirigimos a Ele, Ele diz que nos ouvirá. Ele dará pensamentos de paz, de equilíbrio, para nós podermos ser realizados e atingir a finalidade, um objetivo que nós queremos atingir. Não é? Porque hoje em dia muitas pessoas andam frustrados, andam perdidos, andam sem direção. É basicamente porque dentro deles não há uma paz interior. E quando nós não temos a paz interior, acabamos por não chegar a lugar nenhum. E se nós decidirmos escolher pensar como Deus pensa, que são os pensamentos de paz, os pensamentos de bem, para nos dar o fim que nós desejamos, nós teremos tudo o que nós queremos na vida. Por exemplo, os nossos sonhos vamos ter como alcançar, porque dentro de nós há paz interior. Dentro de nós há um espírito de bem. E assim ela nos faz chegar a um fim que nós desejamos. Mas temos um opositor, um inimigo, que é o próprio diabo, que luta para que em nós não haja o entendimento de que Deus é que quer o nosso bem. O principal objetivo, o propósito do próprio inimigo, que é o diabo, é de cegar o entendimento de cada um de nós. Como diz as Escrituras, no 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória do Cristo, que é a imagem de Deus. Este tem sido o principal trabalho do inimigo: cegar o entendimento da raça humana, cegar o entendimento do ser humano, para que lhe não resplandece a luz da salvação, que é então, o próprio pensamento do bem. Quando nós não pensamos no bem, a nossa vida é o reflexo do nosso pensamento. Tudo aquilo que dentro de nós está é o reflexo da nossa vida, é que vai nos aparecer. Então, se em nós há uns pensamentos de bem, há o pensamento de paz, nós acabamos por chegar ao fim que desejamos. É verdade. Por isso é que nós analisamos o mundo, vemos o mundo, e no mundo há tudo menos paz. Então isso é o reflexo das pessoas não reunirem, não acederem à condição que nós falámos em primeiro lugar, que é dirigir a Deus, invocar a Deus, ir até Ele, orar, para Ele nos ouvir e responder. Porque o fim que a maioria das pessoas deseja é um fim de algo que é terreno. As pessoas estão apegadas àquilo que é temporal, que tem um prazo de validade. As pessoas estão apegadas a pequenas coisas, que são pequenas coisas, insignificantes, deste mundo, que logo, logo passam de prazo. Logo, logo perdem a validade. E por isso o mundo caminha para um caos ainda maior, porque existe um apego das pessoas àquilo que é material, àquilo que não tem valor. Quando no fundo as pessoas deviam ter um apego à sua alma, à salvação da sua alma, que é aquilo que mais importante existe, porque é aquilo que é eterno, é a única coisa que existe que é eterna. Porque nós todos temos uma alma. Nós temos uma vida que não é nossa, que foi emprestada, mas nós temos uma alma que é eterna. Porque nós vemos, quando uma pessoa morre, ela deixa o dinheiro para os filhos, ela deixa a casa para os filhos, ela deixa o carro para os filhos. Mas nunca ninguém deixou em testamento deixar a vida para os filhos. Porque só podemos deixar o que é nosso. E a vida não é nossa, é emprestada. E a alma também não a podemos deixar. Porque é eterna, cada um tem a sua. Mas o Deus deste mundo que fala aqui é aquele que cega o entendimento das pessoas. Porque Ele sabe que as pessoas são apegadas a coisas, a bens e a outras pessoas. Então Ele joga com isso. Ele sopra os pensamentos negativos. As pessoas não pensam no que é eterno, porque é Ele que sopra esses pensamentos. Talvez o fim que a maioria das pessoas deseja é um fim terreno, é alcançar um objetivo aqui, onde tem um prazo de validade. Agora a decisão
é de cada um dar ouvidos aos bons pensamentos, ir até Deus, orar, para Ele ouvir e responder. Ou então continuar a ceder a esses pensamentos maus. Porque o que é bom é decidir pôr em prática essa condição posta por Deus. Porque para falar com uma pessoa, pedir alguma ajuda, primeiro eu tenho que ir até Ele, falar com Ele e Ele, se tiver, me dê. Mas Deus, sendo Deus, Ele tem tudo, Ele só nos põe em uma condição de invocar-lhe e ir até Ele e pedir que Ele é o Deus, nos dará tudo aquilo quanto nós desejamos. Mas a condição é buscar a Deus, é ir até Deus. Indo até Deus e invocar, Ele nos dá tudo quanto nós desejamos. Mas sempre pensando como Ele pensa. Para nós chegarmos ao nosso sonho, aos nossos objetivos, só existe um meio, que é pensar como Deus pensa. Pensamentos de paz, pensamentos de bem. Assim nós havemos de chegar ao fim que nós desejamos. Porque é assim que o nosso Deus pensa. É assim mesmo. E tem uma coisa. As pessoas que acham, porque aqui diz que o Deus deste mundo chegou ao entendimento dos incrédulos. O Deus deste mundo, como falámos, é o diabo. As pessoas olham para o mundo e acham que realmente, e são capazes de concordar connosco, que o diabo é que está no comando. Não está, não. Não está. Deus permite, até certo ponto, este caos para que ele, vocês, venham a invocar Deus, a buscar os pensamentos de paz. Porque o homem não vai ao médico se não sentir dor. Se o homem não sentir dor, não tiver sintomas, ele não vai ao médico. Deus sabe como é que é a estrutura humana. Deus sabe como é que pensa o ser humano. E Deus permite o que está a acontecer precisamente porque sabe que é na aflição, na dor, no desespero, no cansaço, na tristeza, que o ser humano o procura. Porque se estiver tudo aparentemente bem, o homem não procura Deus nunca, jamais. Mas esse é o carinho, é o amor que Deus tem para com o homem, que faz com que tudo pareça cada vez mais difícil, e está realmente, mas para nosso benefício, nosso único e exclusivo benefício, não é? Pois é, Deus sempre foi bom e continuará a ser bom para a raça humana. É convém cada um de nós não deixar ser cegada pelo o Deus desse século, que é o nosso inimigo, que luta, faz de tudo para que o nosso entendimento seja cego, ou então bloqueado, a fim de nós não vermos luz da salvação. Então vamos pensar como Deus pensa. Deus abençoe a todos. Tchau.